O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estejam sentados, por favor. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, compara a nossa situação com a de um náufrago. Ele diz que antes do pecado original, os homens seriam como membros de uma tripulação que estão num navio, um navio íntegro, e estão na segurança desse navio. Só que depois do pecado original, o navio foi destruído e os homens caíram num mar encapelado, agressivo, perigoso. O que podem eles fazer? A primeira solução é pegar numa tábua que esteja flutuando. Essa primeira tábua, diz São Tomás, são os primeiros 3 sacramentos: batismo, crisma, Eucaristia. São a nossa primeira tábua de salvação após o pecado original. Mas, tristemente, com frequência, nós perdemos a integridade que nos dá a graça, a justificação que nos dá a graça. E torna-se necessário, então, tendo perdido essa primeira tábua de salvação, procurar uma outra. Essa segunda tábua é o sacramento da penitência, pelo qual, em contato com nosso Senhor Jesus Cristo, e como fruto de sua compaixão, nós somos salvos do mar do pecado. Pois bem, a liturgia de hoje nos apresenta no Evangelho, e mesmo na primeira leitura com a história de Naamã, outra figura do estado de pecado, do estado em que nós nascemos e no qual ainda podemos retornar depois do batismo, se não somos fiéis à graça. E esse estado é o de lepra. Vejam que impressionante a história desse leproso. E que, como dizia no início, não deixa de ter certos reflexos do que acontece conosco, porque nós somos náufragos, diz São Tomás. E os pares da igreja diriam que nós somos leprosos, já seja pelo pecado original, já sejam pelos nossos pecados atuais. Esse leproso se aproxima de Nosso Senhor e chega bem perto. Ele não ficou gritando de longe, ele fica bem perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós nos sentimos leprosos,
é preciso se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, se queres, e isto de joelhos, em sinal de humildade, se queres, tens o poder de curar-me. Bom, mas não suficiente. É melhor do que disse um pai a nosso Senhor Jesus Cristo neste mesmo Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, que chegou a apelar em favor de um filho. Esse pai disse, se podes, tem compaixão e ajuda-nos. E nosso Senhor responde, se podes, nada é impossível para os que têm fé. Este aqui, esse leproso, acredita no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Tens o poder de curar-me, mas duvida da vontade, da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele diz, se queres. Duvida da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo de curá-lo. Por isso, está meio caminho. Acreditou no poder, mas, nossa, faltou muito, porque não acreditou na bondade de nosso Senhor, na compaixão de nosso Senhor. Mas mesmo assim, nosso Senhor, cheio de compaixão, portanto, apesar do pedido pífio, ainda incompleto, nosso Senhor estende a mão, toca nele e diz, eu quero, fica curado. E nesse mesmo instante a lepra desapareceu. Aqui uma primeira aplicação a nós, é que nós nunca podemos duvidar dessa bondade de nosso Senhor, da vontade dele de nos curar, de sua compaixão. Mesmo que estejamos numa situação terrível, nós aqui presentes, o que nos acompanham, mesmo que sintamos que estamos talvez na pior fase de nossa vida, seja por alguma falta interior, seja por alguma dificuldade exterior, seja o que for, não podemos nos manter afastados de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos chegar bem perto dele e precisamos confiar em sua compaixão, em sua vontade de nos curar. Nunca duvidemos, que esse princípio fique bem gravado em nossa alma. Agora uma segunda aplicação, é que não é preciso, para estar numa situação de lepra, ter cometido um pecado gravíssimo. Lembremos que os que estavam acometidos pela lepra ficavam, por causa desse mal físico, ficavam impossibilitados de participar do culto a Deus no templo. Portanto, havia um grande prejuízo espiritual decorrente dessa doença física. Pois bem, conosco pode acontecer o caminho inverso. Insisto, portanto, não é necessário apenas se tratar de um pecado horroroso para falarmos de lepra espiritual. Basta que nós estejamos mornos, tíbios ou até frios em relação à nossa prática religiosa, nossa vida de piedade, nossa oração, nossa leitura espiritual, em tudo aquilo que alimenta nosso espírito, que nós, como consequência desse mal espiritual, chegaremos à lepra espiritual. Eles, pela lepra, ficavam impossibilitados de participar do culto. Nós, porque nos afastamos do culto, ficamos leprosos. Portanto, este mal da lepra espiritual é algo muito mais sutil e, portanto, grave do que nós poderíamos enxergar à primeira vista. Nós estamos às beiras da quaresma. Quantas vezes se fala, por exemplo, de jejum, de tal alimento, então eu não vou comer carne em toda a quaresma, não apenas nas sextas-feiras, ou eu vou deixar o doce, ou o chocolate, ou tal coisa assim. Pois bem,
que tal jejum daquilo que me faz perder o tempo, que me afasta de nosso Senhor Jesus Cristo, de que me impede de chegar perto dele, de me ajoelhar e de ele apresentar minhas lepras, minhas deficiências, minhas más inclinações ou debilidades, o que for, para que ele me possa olhar com compaixão e me possa estender a mão, me tocar e me curar. Que bom seria fazer um jejum, uma abstinência de tudo aquilo que me afasta de Deus, não sendo pecado, mas que termina fazendo com que eu esfrie espiritualmente e fique leproso. Nós ainda poderíamos, a partir deste evangelho, fazer uma terceira aplicação. Muito se tem falado sobre como a sociedade de hoje esqueceu a noção de pecado. E, portanto, como a sociedade, nesse sentido, está leprosa. Porque este leproso reconheceu sua lepra, sua doença, e por isso procurou nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma sociedade que esqueceu que o pecado, pior ainda, que de tal maneira relativizou o pecado, que agora nega o pecado, que agora persegue a virtude. Como uma sociedade assim vai encontrar a cura? Que apostolado podemos fazer nós nessas circunstâncias? O Dr. Plínio dizia no livro RCR, Revolução e Contra-Revolução, que a revolução, e entendamos revolução por esse processo de mal que vem atacando a civilização cristã, a civilização que nasceu do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que a revolução visa confundir, apagar as noções de bem e mal, de pecado, porque ela mesma é pecaminosa e, portanto, ela quer desaparecer, quer atuar sutilmente. Pois bem, dizia Dr. Plínio, o que a contra-revolução, ou seja, a reação à revolução, os que querem servir a nosso Senhor Jesus Cristo, lutar pela igreja, pela civilização cristã, o que eles devem fazer como uma de suas missões mais salientes é reavivar a noção de bem e de mal. Poderíamos acrescentar ainda de verdade e erro, beleza e feiura. Reavivar a noção de pecado. Muitas vezes, um apostolado suave, nesse sentido, discreto, pode ir até mais longe do que uma grande conferência ou um sermão. Por quê? Porque aquilo vai penetrar muito mais a fundo na alma, nas inclinações, nas tendências daqueles que têm reavivadas essas noções na alma. Monsenhor João comentava uma vez de um passeio que ele fez em Versailles. Estava visitando os jardins, e em certo momento havia duas meninas, pequenininhas, irmãzinhas, brincando. Uma tinha seus 7 anos, a outra deveria ter seus 5. E de repente a mais pequenininha pulou uma gradezinha assim e começou a correr feliz pelo gramado. E a irmãzinha mais velha de seus 7 anos, disse: "Fulaninha, isso não é belo." E a outra imediatamente ficou assim, envergonhada, e saiu do gramado. O senhor dizia: "Que impressionante." A irmãzinha não disse que aquilo era errado, que aquilo era sinal de má educação, ou qualquer coisa nessa linha. Disse: "Não é belo." E de tal maneira a noção de beleza, feiura, verdade, erro, bem e mal estavam acesos na alma daquela criança inocente, que aquilo a envergonhou mais do que qualquer outro tipo de aperto. Portanto, os pais podem ver por esse exemplo o bem que podem fazer a seus filhos
e todos nós, aos nossos conhecidos, reavivando essas noções na alma. E eu termino aqui, uma vez que nós falamos da lepra, do naufrágio, com um exemplo histórico, um fato histórico. Porque se a primeira tábua, que são os primeiros 3 sacramentos, não deu certo para nós, e nós ainda precisamos procurar, nos agarrarmos da segunda tábua, que é a penitência, a confissão sacramental, mas mesmo assim, nós nos estamos afogando nesse mar de maldade, de revolução, das nossas misérias, há ainda uma terceira tábua de salvação. E essa terceira tábua de salvação, essa outra fonte de cura, de compaixão, para nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, é Nossa Senhora. Conta-se que certa vez havia um seminarista francês que abandonou o seminário e, juntando-se a péssimas amizades, terminou afundando nos piores vícios. Ficou leproso da ponta aos pés. E certo dia, depois de ter afundado tanto, ele decidiu se tirar a vida. E ele foi diante de um rio para se lançar e morrer aí afogado. Só que na hora em que ele ia pular, que já estava a um passo de se jogar no rio, ele lembrou-se do costume que ele sempre tinha guardado, de rezar o Lembrai-vos de São Bernardo. E, cheio de peso de consciência, ele ajoelhou-se, rezou Lembrai-vos, fez o sinal da cruz e mesmo assim levantou-se, decidido a se jogar no rio. Só que quando ele olhou para o rio, ele não viu água. Ele viu um mar de fogo. Certamente foi uma visão do inferno que o aguardaria se ele se jogasse e se matasse. Então, nessa hora, ele pediu auxílio de Nossa Senhora para voltar atrás e, sem saber muito o que estava fazendo, começou a caminhar noutra direção, até que se deparou com uma igreja. Foi Nossa Senhora que o guiou, evidentemente. E aí dentro da igreja, bem nessa hora em que ele está entrando, vê, por sua vez, um sacerdote entrando no confessionário. Ele não queria se confessar, mas queria desabafar. Então ele entrou, começou a falar, e aquele bom sacerdote orientou para fazer uma boa confissão, agarrou-se nessa segunda tábua de salvação, tendo, por assim dizer, também estado agarrado à terceira tábua de salvação, que é a devoção a Nossa Senhora, e ele recebeu o perdão. E conta-se que ele morreu muito, muito virtuosamente. Portanto, nunca duvidemos da compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca duvidemos da misericórdia de Nossa Senhora. Mesmo sendo náufragos, mesmo sendo leprosos, corramos até eles, confiemos no poder e na vontade deles de nos curar. O resto eles conquistarão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.